seguir, no programa de hoje... Meu amigo, o melhor está por vir. Amém. O seu futuro será tão bom quanto o favor de Deus, quanto a graça de Deus. Amém. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Hoje com o pastor Joseph Prince. Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o que transforma as nossas vidas. Há poder na palavra de Deus para mudar qualquer situação na sua vida. Basta apenas uma palavra de Deus. Quando você ouve uma mensagem, é a palavra que Deus tem para você na multidão daquilo que é falado. Você ouve uma palavra, a palavra rema, no grego é chamada rema, e você vai ver que aquela palavra é para você. É isto que você precisa em cada mensagem. Você medita nisso, você ouve, sem nenhuma distração, atenta para a palavra como Maria fez, aos pés de Jesus, enquanto Marta estava ocupada, e é por isso que ela cedeu lugar aos medos, preocupações e ansiedades e até a amargura e até a ira. Isso resultou numa atitude de murmuração. Tudo isso vemos em pessoas ao redor, certo? E vemos isso também em nós mesmos quando não passamos tempo aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Então, graças a Deus que temos essa oportunidade a cada semana de estarmos aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Amém? Não a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu tenho nas minhas mãos o meu último livro sobre a Santa Ceia, um guia que é um devocional diário para a Santa Ceia. Amém? Porque você já escutou os testemunhos sobre a Santa Ceia aqui na nossa igreja? E também de pessoas do mundo inteiro, e eu vou falar de alguns que estão no livro, e temos muitos testemunhos aqui neste livro. E isto para edificar a sua fé, porque a Bíblia diz que venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quando ouvimos alguém testificar, sabe, isso fortalece a nossa fé, talvez esperando em um consultório médico para fazer ali alguns exames. Alguém está na sua frente, você está esperando, não passe tempo fazendo outras coisas no seu celular. Leia os testemunhos e veja o que Deus fez por eles. Antes de ver o médico, se prepare dessa forma e vai ficar surpreso como aquele testemunho vai impartir fé. E o mesmo Deus que fez isso por eles vai fazer também por você. Eu quero começar falando de um testemunho deste livro que me abençoou tanto e é sobre depressão, especialmente nesta época desta crise que estamos atravessando. As pessoas se sentem não somente sozinhas, cortadas de interação social, mas muitos estão sofrendo depressão. Algumas famílias que ficam juntas durante um tempo começam a ver o pior, aquilo que é ruim em cada um deles. Algumas famílias que estão olhando para Jesus são capazes de aproveitar este tempo para realmente aprender a amar um ao outro incondicionalmente e aprender a amar e perdoar, as duas coisas que precisam na sua casa. Mas tem muitos, e eu estava até mesmo ouvindo alguns dias atrás no noticiário, dizendo que as pessoas com problemas psiquiátricos e outros com desafios mentais, problemas mentais, estão aumentando. Muitos lutando com a depressão porque perderam o trabalho e perderam a saúde, perderam aquela sensação de esperança para o futuro. Tem resultado em depressão, e a depressão é muito real. A Bíblia chama isso um espírito de tristeza. É um espírito que está procurando pessoas que ficam pensando ou se perderam em pensamentos de negativismo e de pessimismo. O pior ainda está por vir, não tem nenhuma esperança para o futuro. A Bíblia diz o seguinte, que não devemos esperar que o pior ainda está para acontecer. A esperança que temos é que vamos experimentar o bem. A palavra elpis na Bíblia é sempre uma expectativa positiva do bem. Amém? Quero falar desse testemunho desta irmã querida que sofreu com depressão, e não foi qualquer tipo de depressão. Escute, eu deixei um casamento de 12 anos onde sofri abuso, e os meus filhos vivem com meu ex-marido. Eu só posso vê-los 2 vezes no ano, porque eu vivo a 12 horas de distância. Depois da minha última visita com eles, eu caí numa depressão profunda. Eu imagino, se eu me separar dos meus filhos, eu imagino como isso deve ser uma tortura. Eu nem levantava da cama.
Eu nem levantava da cama, ela disse. Eu dormia 20 horas por dia. Não dá para imaginar. Dormi 20 horas por dia por causa da depressão. Nenhum tipo de medicamento me ajudou. Eu perdi 58 libras em 5 meses, pois não conseguia comer. Pastor Prince, eu tenho escutado as suas mensagens sobre a Santa Ceia, literalmente durante 24 horas em alguns dias. Uau! Ouvindo minhas mensagens sobre a Santa Ceia, literalmente, ela disse, por 24 horas em alguns dias. Eu deixava tocar enquanto dormia e escutava as poucas horas que eu estava acordada. As mensagens que eu ouvi sobre a Santa Ceia me fizeram sair daquela depressão tão profunda. Como o maná que caía para os filhos de Israel todos os dias, o Senhor me mostrou que o pão diário era a minha cura diária. Não para ontem ou para amanhã, mas para hoje. Deus deu uma revelação pessoal para ela que, como o maná caía para os filhos de Israel todos os dias, o pão diário cairia bem fresco todos os dias para ela. E este também é o princípio da Santa Ceia diariamente. Amém? Tomar a Santa Ceia todo dia. Olha o que ela diz. Deus me falou que é o mesmo com a Santa Ceia. Que hoje a provisão para a minha cura são os elementos do pão e do suco, essas coisas simples que representam o que o seu filho fez por mim na cruz. Quando amanhã chegar, ele proverá para mim um pão novo e uma nova cura para aquele dia. Viu isso? Ela teve a revelação de que a Santa Ceia você tem que tomar todos os dias, assim como a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e o pão é um símbolo de cura também. Jesus disse, eu não posso pegar o pão dos filhos, falando de cura, falando de libertação. E aqui ela disse que ela recebeu uma revelação de Deus, uma revelação pessoal, que assim como o maná caiu todos os dias, devemos tomar a Santa Ceia todos os dias e vamos receber a saúde diária. Isso não é bom? Amém? E é isso que eu tenho compartilhado também. Toda vez que prego sobre a Santa Ceia, eu falo que todos devem participar, não só diariamente, mas às vezes se estiver passando por um problema, porque os médicos deram um diagnóstico muito ruim, somente creia em Deus. Como você toma remédio 3 vezes ao dia? Tome a Santa Ceia 3 vezes ao dia. E amigo, não é uma questão de se eu tomar a Santa Ceia eu fico bem. O poder de Deus funciona como mágica. Não, amigo. É um relacionamento com o Senhor. E é por isso que eu creio que, como está no meu livro, que vai te dar uma informação geral que vai tratar também da sua inteligência espiritual, sobre como tomar a Santa Ceia, a revelação da Santa Ceia no meu primeiro livro. Amém? Você pode ver nesse livro. E aqui, neste livro que é um devocional, isso não vai se tornar algo que você vai, quando estiver doente, vai tomar a Santa Ceia. Sem uma revelação. Isso vai trazer uma revelação para você, para tomar todo dia. Então participe disso sempre fresco, amém? Voltando à história desta querida irmã que estava deprimida, ela disse que quando amanhã chegar, Deus me proverá com um novo pão, uma nova cura para aquele dia. Então comecei a tomar a Santa Ceia todo dia. Especialmente quando eu estava tendo pensamentos ruins. E aqui estou eu, livre da depressão. Deus restaurou a esperança na minha vida, porque entender melhor a Santa Ceia me deu esperança e me mostrou que sem Jesus, a esperança é só uma palavra vazia. Toda glória a Deus por sua revelação. Amém. Glória ao nome de Jesus. Uma irmã que estava deprimida, dormindo o dia inteiro. Amém. Recebeu essa revelação e isso é incrível. Damos a Deus a glória e a honra pelo que o Senhor fez por ela e o que Ele fez por ela, Ele quer fazer por você também. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Se você está passando por depressão e está assistindo isso agora na privacidade do seu quarto em algum lugar, saiba disso. Isso não é nada permanente. Amém? Para você, porque você está assistindo. Isso não vai estar no seu futuro. Isso não vai ditar a sua vida. Amém? No futuro. Não. Quando olhar para o futuro, meu amigo, saiba que o melhor está por vir. Amém? O seu futuro será tão bom quanto o favor de Deus, quanto a graça de Deus. Amém? Sua misericórdia se renova a cada manhã. Tenha esperança. Quando as pessoas estão deprimidas, não tem esperança de um amanhã que virá. E não tem nem expectativa sobre a noite quando a noite vem. Não tem expectativa sobre dormir. Não tem esperança, mas amigo, você pode ter expectativa. Porque Deus quer que você tenha uma expectativa boa sobre o futuro, agora mesmo, porque Jesus está fazendo algo especial para você agora,
que vai te libertar tremendamente. Amém. Eu creio agora que eu devo orar por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço. O Senhor nos dá vestes de louvor por espírito angustiado. E este meu querido irmão e essa querida irmã que está assistindo, Pai, agora mesmo, todos que estão assistindo, que estão sofrendo com depressão em qualquer nível, em nome de Jesus, Senhor, a quem o Senhor liberta é livre de verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus, eu ordeno que esse espírito imundo de depressão e ordeno que esse espírito imundo de angústia saia agora da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser livre em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amigo, há uma liberdade que vem, sim, que é o que você está sentindo. Muitos estão sentindo um tipo de até manto, de refrigério. Sabe, por me faltar palavras, eu uso a palavra manto. Algo fresco você pode sentir. Eu sinto que isso está acontecendo agora. Você sente um ar fresco, agora mesmo onde você está, em nome de Jesus. E amigo, seja o que for que estava causando essa angústia, essas trevas, este peso sobre você, que estava te oprimindo, foi embora. Amém. Mas escute, talvez vai ter contra-ataque. E muitas vezes tem contra-ataque, o diabo vem e diz, viu, você não é o mesmo. O que aconteceu hoje de manhã, ou o que aconteceu agora, sabe? Não, foi real. Olha, não escute isso. Enche agora a sua mente com a palavra de Deus, amém? E a mensagem que eu vou pregar agora, enche a sua mente com ela. Chamamos de meditação. Comece a meditar no que eu vou falar. Assista online, amém? Encontre materiais sobre isso. Compre o meu livro sobre a Santa Ceia ou compre outro livro que eu já escrevi. Eu estou recomendando os meus livros porque eu sei o que eu ensinei. Amém? Tem muitos livros bons lá fora, mas eu estou recomendando os meus porque eu sei o que eu estou ensinando que vai te libertar. Então enche a sua mente. Enche a sua mente com a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Amém? E vai chegar uma hora que os seus amigos vão perguntar o que aconteceu com você. O seu rosto está brilhando. Tem uma luz nos seus olhos. Amém? É muito bom estar com você. Eles vão perguntar o que aconteceu com você e você vai testificar daquilo que Jesus fez por você. Amém? Aleluia! Vamos então à palavra de Deus. Vamos a número 16 agora. A palavra que Deus tem para nós hoje. Mas no dia seguinte, olha, o dia seguinte aqui, em uma outra versão, é um novo amanhã. Esse dia é um novo amanhã. Está falando profeticamente da Era da Graça. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, ele começou um novo tempo. Chamamos de uma nova dispensação da graça. Amém? Deus não está tratando mais do homem baseado nos seus pecados. Deus trata do homem baseado na graça. Amém? A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Não se afastando do mundo, não condenando o mundo pelos pecados, mas Deus estava em Cristo quando ele veio. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém? Não imputando, escute, não imputando as suas transgressões a eles. Amém? Isso não é lindo? E Jesus veio curando. Você lê isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. É como se ele não olhasse para os pecados. Eles tinham pecados. E pecados gravíssimos, sabe? Pecados bem óbvios. Amém? Ele ministrava as prostitutas. Ele ministrava pecadores, muitos pecadores na época. Amém? E eles manifestavam seus pecados e muitos deles nem se importavam em manifestá-los. Certo? Mas Jesus curava todos eles. Jesus os curava. Todos que tocavam em Jesus eram curados. Você nunca vai ler que houve alguma vez, em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando Jesus disse, eu não posso te curar porque você tem pecado na sua vida. Parece que a sua graça era maior do que o pecado. Agora, podemos então viver pecando por aí? Não, não. Amigo, escute. A sua graça é maior do que o pecado. Alguns dizem que o pecado pode impedir a graça de Deus. Não, amigo. A graça impede o pecado. Acaba com o pecado, amém? Quando as pessoas descobrem que experimentaram a graça de Deus, são levadas pela bondade de Deus ao arrependimento. É a bondade de Deus que os leva a uma vida de santidade. Ou santificação, se desejar. Amém? Mas não é o contrário disso. Não vivemos uma vida santa para receber a cura de Deus. Amém? Não é assim, sabe? E não dá para viver uma vida santa, que é verdadeira, uma santidade real. Só a graça te leva à santidade. Temos que experimentar a graça de Deus e o resultado, o fruto disso,
Como está em Gálatas, vai ser amor, paz, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. Tudo isso faz parte do fruto de viver sobre a graça. Aleluia! Amém! Glória ao nome de Jesus. Então foi um novo tempo, porque no dia anterior deste, em Números 16, o que aconteceu foi Coré, certo, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés. Eles murmuraram contra Moisés e falaram contra o sumo sacerdote Arão. Eles falaram assim: quem são eles para se exaltarem acima do povo de Deus? Porque ele é o sumo sacerdote. Eu não preciso de sumo sacerdote. Eu não preciso de um intercessor. A minha obra e também o meu comportamento já são os santos. Usaram a palavra santo. Então, porque você é líder, o povo de Deus é santo. Então, para que isso? Não viram a necessidade. Amém? Confiavam na carne e não viam a necessidade de um sacerdote. Eles falaram contra Moisés, que era um tipo de Cristo. Sabe o que aconteceu? Bem, Moisés disse: se vocês estão falando que o nosso ministério não é então de Deus, ok? Então, vocês vão ficar sabendo. Mas, se vocês estão se levantando contra Deus, saibam disso. Quem é Moisés? Quem é Arão? Amém? Mas se vocês estão agora se levantando contra Deus, a terra vai se abrir e vocês serão engolidos vivos. E isso aconteceu. Os filhos de Coré foram poupados, ok? Mas Datã e Abirão e até o próprio Coré foram engolidos, mas seus filhos se tornaram mais tarde, na época de Davi, se tornaram escritores de canções, fizeram parte do louvor. Foi a misericórdia de Deus, mostrou que Deus mostra misericórdia em meio ao julgamento. Mas aqui está falando da antiga aliança. Então o dia seguinte é o dia da graça, vamos ver isso agora, ok? Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, ou parece que não aprenderam. No dia anterior, eles viram que quem se rebelou e murmurou contra o sumo sacerdote e contra Moisés foram engolidos todos vivos no terremoto. Mas no dia seguinte, na manhã seguinte, ainda falaram para Moisés e Arão, aqueles que tinham visto o que tinha acontecido: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei em um momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. É isso que um bom líder faz. Ele cai sobre o seu rosto. Eles caíram sobre seus rostos. Amém? E eles sempre oram, eu sempre oro. Eu oro pelos meus críticos para que Deus os abençoe. Amém? Se eles me criticarem, número 1, eu oro que se há algo certo na crítica deles, então eu peço: Senhor, me ensina. Amém? E digo: Senhor, se não é verdade, eu digo: Pai, certo? Em nome de Jesus eu oro para que os abençoe e trate deles com a tua misericórdia e bondade. Eu não desejo mal contra ninguém que fala contra o meu ministério. Essa é a atitude que Deus quer que todos os líderes tenham. Caíram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso. Diga incenso. Deita incenso sobre ele. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Aqui temos uma situação em que uma praga começou na época da graça. Num tempo de graça, nas nossas vidas, agora estamos vendo uma praga que nunca foi vista ou experimentada antes. E até mesmo as pessoas que são mais idosas não se lembram de um tempo como este desde que aconteceu a gripe espanhola, no começo do século passado. Mas sabe, amigo, estamos vivendo dias agora mesmo e nunca vimos uma praga que causou tanto fechamento de casas e também comércios e até mesmo nações. Então estamos vivendo um momento que a praga já começou. E Deus tem uma palavra rema para você e eu. Perceba que aqueles mesmos que se levantaram e até murmuraram contra o sumo sacerdote Arão, que é um tipo de Jesus Cristo. Ele era o sumo sacerdote, amém? O nosso sacerdote hoje é Jesus Cristo. Ele está à direita de Deus Pai. Você não se alegra com isso? Algumas pessoas falam de Jó e sobre tudo que Jó passou e também o que ele sofreu, mas tem uma diferença entre Jó e nós. Jó não tinha um intercessor. Na verdade, Jó falou deste desejo. Ele reclamou, na verdade, ele disse: como eu queria que houvesse um árbitro, um intercessor, um sacerdote, amém, um mediador entre Deus e eu, que põe a mão sobre mim e põe a mão sobre Deus, amém, e nos reconciliasse.
E porque Satanás parece que tinha acesso livre a Deus, e isso é uma outra mensagem que eu tenho. Falei sobre isso quando preguei sobre Jó. E falo ali também dos 3 amigos de Jó, o que eles representam e como Jó venceu tudo. Mas, se comparar com Jó completamente, traçar uma comparação entre você e Jó, você não pode, isso não pode ser feito nos dias de hoje, porque Jó não teve o sumo sacerdote que eu e você temos hoje. Temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque estabeleceu uma ordem que, da sua boca, quando pronunciou uma bênção sobre Abraão e disse: bendito seja Abraão e bendito seja o Deus Altíssimo. Ali ele não foi sujeito à ordem que seria estabelecida do sacerdócio levítico, que é da lei. Esse sacerdócio pronuncia a bênção se você obedece e pronuncia a maldição se você não obedece. Não estamos nesse sacerdócio. Estamos no sacerdócio que Deus é bendito e o homem é bendito. Não há maldição. Se você ler a história de Melquisedeque, não há maldição na sua boca. Aleluia! E ele levou o pão e vinho. Ele levou a santa ceia. Amém. Glória a Deus. E aqui tinha o sumo sacerdote e as pessoas reclamavam e murmuravam contra este homem, Arão. Arão era a figura de Jesus Cristo naqueles dias, porque ele era o sumo sacerdote de Israel. E olha bem, aquilo que Moisés disse, talvez podemos encontrar nesta história o segredo para nos levantarmos contra esta praga, o segredo de solucionar esta praga, o segredo de o que é necessário para acabar com essa praga. Amém? Vamos ver isso na Bíblia e não vemos nenhum tipo de revelação de Deus onde Deus fala, pega o incenso. Parece que Moisés sabia o que Deus queria. E ele disse assim, Arão, o sumo sacerdote, rapidamente, toma agora, pois, o incensário e deita incenso nele. E toma fogo do altar de bronze, põe no incenso, ok? E coloque também os ingredientes que compõem o incenso. No momento que aquilo bateu naquele fogo, então, fez uma fumaça. O incenso, aquele aroma suave para Deus. E todo o incenso fala de toda a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando vemos o incenso, quando Deus fala dos ingredientes do incenso, ele tirou um tempo na palavra, em Êxodo 30, para nos dar os ingredientes daquele incenso. Ali estão os ingredientes. E depois vem essa palavra. No final de tudo, você deve fazer... Vamos ver esta passagem que está em Êxodo 30. Aqui estão, então, os ingredientes que são necessários. Disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Você deve estar perguntando o que é tudo isso, não é? Mas preste atenção, porque você sabe que não há nada que não seja importante na Bíblia. Todos os detalhes são importantes. E se pudermos nos aprofundar, depende de quanto tempo eu tenho para isso. Amém? Vamos nos aprofundar e ver o que Deus tem para nós? Nos ingredientes das especiarias, talvez vamos ver algo que até podemos usar. Amém? Glória a Deus. E aqui diz, toma especiarias aromáticas, estoraque. Estoraque no hebraico é nataf. E nataf é a mesma palavra que era usada quando um profeta profetizava. Quando um pregador pregava. Tem a ver com palavras. Eram palavras inspiradas, ou seja, profeta. A palavra nataf é a palavra deitar. Sair da boca palavras que são proféticas. É usada para profecia. Ok, então é sair, pregar, profetizar. E onixa, que é a segunda especiaria, onixa, vem de uma palavra no hebraico shakalet, e shakali vem de shakak, que na verdade é leão. Leão, o leão da tribo de Judá. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá. São as faces de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos também 4 animais que representam o Senhor Jesus Cristo. O leão de Judá, na verdade, encontramos no Evangelho de Mateus. Ele é o rei. Amém? O Evangelho de Mateus representa isso. Jesus como rei. No próximo programa... A graça é favor imerecido. Então, ter a sua palavra sempre com graça quer dizer, você distribui bênçãos, você distribui benefícios, distribui boas palavras que as pessoas não merecem. Amém? É a graça, que a sua palavra seja sempre com graça.